recomeçar tem que te dar motivação. Eu estava fazendo uma análise sobre a minha vida como empreendedora, sabe? Que é de muitos altos e baixos e, na verdade, a gente coloca uma certa expectativa. Quando você resolve empreender, seja com produto físico, um serviço ou digital, você coloca expectativa de que isso vai te trazer um retorno na sua vida. E eu fiquei pensando sobre isso porque eu empreendo desde 2013. Mas eu comecei a levar a sério em 2018, né? Então, a partir de 2018, eu comecei a dar uma forma de empresa para minha marca. E, cara, várias coisas aconteceram, sabe? E eu fiquei fazendo as contas. Quantas vezes eu tive que recomeçar? Eu tive que recomeçar muitas vezes. Quando foi em 2013, era uma renda extra. Eu vendia trufa para pagar a faculdade. Depois eu comecei a ter encomendas de doces e para eventos. Aí comecei a me aperfeiçoar, a melhorar as técnicas para poder atender os eventos. Quando foi 2018, eu tive meu primeiro filho. Aí eu comecei a fazer doce personalizado em pasta americana. Só que com o passar do tempo, eu fiquei meio que, assim, decepcionada, sabe? Porque a galera procurava muito um doce para ser bonito na mesa e eu queria um doce que fosse bom para comer. E aí eu comecei a revisitar isso. Pô, não tá me fazendo legal. Eu quero que as pessoas comprem pra ficar feliz em comer isso, sabe? Em ter uma experiência de sabor e tudo mais. Mas, assim, continuei fazendo, até porque mêsversário, né? Acabava que eu já tava mergulhada naquilo por causa do meu filho. Mas, quando chegou em setembro, eu falei, não, isso não tá legal. Eu quero vender para as pessoas terem experiência mesmo de estar comendo um bom doce. E as pessoas estão procurando a perfeição do acabamento em pasta americana. Aí eu fui e pensei, bom, vou pesquisar um mercado que eu goste. E aí eu encontrei o mercado de casamento. Que eu sempre fui muito ligada nessa questão de casamento. Quando eu tive que preparar as coisas do meu casamento lá em 2011, eu fiz tudo, né? Assim, casamos numa casa bem legal, bem bacana, mas muitas coisas eu tive que fazer, porque eu não tinha grana para sustentar tudo e etc. E aí eu comecei a olhar os doces finos, fui lembrando dos meus doces finos, que na época era muito bonito, mas assim, eu vi que não tinha uma transformação muito grande, sabe? Os doces não eram tão bonitos assim. E aí eu resolvi começar então nesse ramo de casamento com doces finos. E eu pensei, por que esse doce não pode ser lindo? Por que esse doce não pode ser perfeito para estar na mesa? E aí, quando eu resolvi fazer isso, fui participar de uma feira para que os noivos vão, para poder conhecer uma expo. E a gente levou, assim, me inspirei muito em doces lá de fora, assim, para fazer os modelos. Aí eu pensei, recomecei de novo. Depois que isso aconteceu, a gente foi crescendo pra caramba, as coisas foram crescendo muito. Aí veio a bendita da pandemia, né? Se é que eu posso falar que é bendita, né, gente? É forma de falar, enfim. E aí eu tive que começar de novo, porque eu vendia doce para festa e evento. E o primeiro setor a ser paralisado foi festa e evento. E o último a voltar, né? Então era o meu negócio. Eu falei, cara, como que eu vou fazer? Já tava. E aí, nesse meio tempo, eu já estava grávida do meu segundo filho. Tava grávida nesse momento que aconteceu tudo. E a casa já tava pequena. Eu falei, pô, a gente mora no apartamento. Como que vai ser duas crianças aqui dentro, mais uma empresa? Aí a gente alugou um ateliê. E nisso parou tudo. Falei, o que eu vou fazer agora? Eu tinha alugado um ateliê, tava com gente trabalhando comigo, tinha salário, aluguel, tudo. Nessa época eu tinha comprado, né, a boleto, materiais para ateliê, então tinha os boletos a vencerem e tal. Aí eu fui cair pra dentro do ramo de delivery. Foi assim que eu comecei o delivery na minha marca, por causa dessa recessão do mercado, né? Ficou tudo parado.
E eu recomecei de novo. Aí depois disso, a gente foi crescendo, crescendo, abrimos a loja. Aí teve lá, né, os problemas que não dá pra falar aqui por causa da loja. Fechamos a loja. Recomecei de novo. Meu Deus. Depois disso, quando eu vou sair da loja, tipo, que eu me desapeguei um pouco do ramo de festas e eventos, eu fazia, mas assim, eu não tava mais por dentro, então tinha muitas mudanças. Eu tava distante por causa da loja e era um pós-pandemia, então o mundo tava diferente. Eu não acompanhei essa mudança de perto. Quando a gente fechou a loja, eu falei, preciso voltar muito para festas e eventos, mas continuar com delivery. Aí eu fui e conheci um novo mercado, tava tudo diferente. Os meus doces já não eram mais os doces mais bonitos que existiam, já existiam outros doces muito mais bonitos, outras técnicas, outras modas, e eu tive que me reinventar de novo, recomeçar de novo. Caraca, eu fui analisar isso, eu fiquei assustada. Quantas vezes a gente tem que recomeçar? Então, assim, cara, não desiste não, sabe? Não para na primeira, entendeu? Porque muitas das vezes a gente vai ter que recomeçar, muitas e muitas vezes a gente vai ter que voltar atrás numa decisão, a gente vai ter que dar um outro ponto de partida. O objetivo continua o mesmo. O objetivo é o mesmo, então foca nesse objetivo e só pensa o que eu tenho que fazer diferente. Eu tô fazendo a mesma coisa, não tá dando resultado? Então como que eu faço algo diferente? Eu vivi essa época recentemente, início desse ano, na verdade. Eu comecei a ver que, tipo assim, eu tava tendo resultado, mas não era o suficiente, entendeu? Pra virar a chave. E aí eu falei, cara, preciso fazer alguma coisa aqui diferente de verdade. Preciso me lançar. O que é acordar mais cedo? Mudar ambientes? Mudar amizades? O que você precisa fazer para recomeçar? Às vezes não é o caminho que tá errado, é só a forma como você tá andando. Então, como eu não sei da sua vida e você não sabe da minha, cada um faz a análise que precisa, né? E isso me tocou bastante, sabe? Eu comecei a analisar quantas vezes eu recomecei. E eu vou te falar, quantas vezes forem necessários, eu vou recomeçar. Mas eu não vou desistir. Um dia eu sei que eu vou parar, vou olhar esses vídeos que o TikTok pra mim, gente, tá sendo meu diário, sabe? Cara, que coisa boa. Eu gosto de diário. E pra mim o TikTok tá sendo meu diário. Então, eu fiquei pensando nisso. Eu falei, cara, vou recomeçar quantas vezes for necessário. E um dia eu vou olhar esses vídeos, quando eu tiver chego lá, e vou dizer, nossa, nesse dia eu tava me sentindo assim. Nesse dia eu tinha pensado tal coisa. E que bom que eu não desisti. A gente precisa continuar para quando chegar no objetivo, a gente lembrar, eu continuei. Deus me deu força e eu continuei. Eu fui persistente, eu permaneci no propósito. Então, recomece quantas vezes for necessário. Recomece quantas vezes forem necessárias. Mas não para. Continua. Faz um jeitinho aqui, um jeitinho ali para melhorar, mas continua nesse propósito, não para. Quantas vezes forem necessárias, a gente vai recomeçar, mas a gente vai fazer esse negócio acontecer. Eu vou ver a Dona Pérola, uma das marcas mais conhecidas no nosso Brasil. Eu vou ver isso, eu vou ver. Porque antes mesmo desses olhos aqui enxergarem, esse olho aqui já enxergou. Esse olho aqui já viu, já imaginou. Eu sei que vai acontecer. Então, que esse vídeo te dê forças aí pra você não desistir. Eu nem queria falar 10 minutos direto, eu acabei falando, mas enfim, falei o que tava aqui dentro, espero que faça sentido pra você. Meu nome é Paula Mello, me segue.